Olá, queridos, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você sabe a diferença entre sommelier e enólogo? Você sabe qual a taça que você deve usar para tomar qual vinho? Eu não sei nada disso. E aí, aqui eu tenho uma granjeira raiz, minha querida amiga Paula Porci. É quase posse, mas hoje a gente faz um Porcicast. Bom Bem-vinda, dia, boa tarde, boa Paula. noite, como você falou, né, Mila? Tudo bom? Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com você. E vamos falar de vinho, né, gente? Eu adoro vinho. Tem histórias engraçadas sempre Sempre. e histórias bonitas também sempre. É, Bom, vamos às perguntas. Você quer falar de você um pouquinho antes para dar uma Você acha introdução legal? assim? Diga. Meu nome é Paula Porci, né? Trabalho com vinho já há mais de uma década. Minha formação inicial é administração de empresas. Sou granjeira já há alguns anos, não vou falar quantos para não entregar a idade, mas muitos anos, né? Estudei aqui na Granja desde a 8ª série e desde então estou aqui na Granja Viana. Tive um restaurante, 10 anos também aqui na Granja Viana. E durante o restaurante me apaixonei pelo mundo do vinho, né? Acho que gastronomia, vinho tem tudo a ver. E fui estudar. E aí o bichinho me picou, né? A paixão pelo vinho. Quanto mais você estuda, mais você quer saber. É um assunto que eu adoro. E aí depois fiz o curso profissional, né, na ABS, Associação Brasileira de Sommelier. E o que era hobby virou trabalho e hoje eu trabalho vivo do vinho. Olha, que legal. Uhum. Viver do vinho, é Viver do romântico vinho. isso. Tá vendo? É um privilégio, eu acho. Você bebe muito? Não Já- muito. Quando eu tinha restaurante, eu bebia muito mais. Eu era mais jovem, não tinha filho, Mas é aquele né? negócio de quem trabalha numa fábrica de chocolate detesta chocolate? Acaba enjoando? Não, acho que Acontece as com pessoas você? do vinho bebem vinho bastante, Né? meus colegas de profissão. Mas tem o momento do trabalho e tem o momento do lazer, né? Em casa. Então, no trabalho nós não bebemos, né? Nem podemos. Alcoolismo é uma doença. Mas nas horas de lazer, claro, com a família, num domingo, é sempre bom abrir um vinho, né? Dar uma relaxada. Mas você consegue dissociar? Porque eu sou atriz, então eu adoro ir no teatro. Só que eu não consigo curtir a peça sem, pelo menos num momento ou outro, começar a olhar a técnica e falar: olha, o cara fez isso e eu vou fazer aquilo. Começar a analisar e tal. Então, eu não sei se eu estou curtindo mais do que um público comum ou se isso está me atrapalhando. Se eu estou Aham. curtindo menos do que se eu fosse uma pessoa leiga. E rola isso com vinho também? Olha, com vinho não, Dá para viu, desligar? Mila? Dá para desligar. Eu tenho um momento do trabalho que eu tô analisando o vinho tecnicamente e tem um momento que eu tomo para relaxar, sem, né? E já tem os rótulos que eu gosto. Agora com o restaurante eu tinha isso. Toda vez que eu ia no restaurante, eu começava a contar quantos garçons a pessoa tinha, quantos cumins, qual era o talher dele, começava a olhar o talher, o guardanapo, a marca da taça, quanto que é a água no restaurante. Quando tinha restaurante, não conseguia sair para um restaurante para me divertir. Ficava Olha, observando, gostava de comer em casa, cozinhar. Mas o vinho eu consigo. eu tinha esse vício Consigo. na loja de miniaturas. Tudo que eu olhava, eu falava, nossa, isso fica legal em miniatura. Imaginando. Uma coisa totalmente aleatória. Tava vendo novela, vinha um vaso na novela, miniatura. Aí falava, vou falar com o artista para fazer. Eu falava, meu Deus do céu, eu passei 12 horas dentro daquela loja. Eu tô tentando desligar e não consigo. É um pouquinho difícil, né? Eu vou tomar um vinho, qual o produtor, né? Qual a importadora? Já começa, não tem jeito, né? Liga uma máquina aqui dentro. Que legal. E tem surpresas nessas? Tem Sim, com muita coisa. certeza. O Você mundo fala, do vinho isso aqui é diferente. Uma coisa que eu nunca vi, é extraordinário. o mundo do vinho é muito dinâmico, né? Agora, não sei, me apresentaram recentemente vinho da China. Nunca havia provado. China? China é um grande produtor de vinhos, para quem não sabe. E tivemos a moda do vinho azul, o vinho laranja, então sempre tem novidades surgindo, algumas positivas, outras nem tanto. Mas eu escrevi recentemente um artigo, né,
para uma revista falando agora sobre a nova moda dos vinhos light, vinho sem álcool. Então, sempre tem uma novidade. Isso eu não entendo. Não é suco de uva? Não, não é suco de uva. Então me conta. Olha, mais uma. Bem, o suco de uva é o suco de uva. Você, né, colhe as uvas, faz um suco. O vinho sem álcool, você faz o vinho, você pega essas uvas, você fermenta, você faz o vinho e depois ele passa por um processo de desalcoolização para retirar o álcool desse vinho. Pode ser por evaporação, eles aquecem o vinho, como a temperatura, né, do álcool de ebulição é antes da água, você consegue separar o álcool, ou por osmose reversa. Umas palavrinhas meio complicadas, mas eles conseguem tirar o álcool do vinho. Mas ele já foi vinho, ele era um vinho alcoólico, ele é então desalcoolizado. Ele encontrou Jesus. Quase isso. Na verdade, desencontrou Jesus, né? Porque Jesus transformou água em vinho e tá... Então, eu fico discutindo. Eu tenho um amigo que ele é batista, eu acho. E aí eu fico provocando ele. Falo assim, não era suco de uva. Se era sem álcool, era suco de uva. Agora eu sei qual que é. Não, era vinho. Tá na Bíblia, né? Cara, eu não vejo problema. Então... Vinho é vida. E tá na civilização desde o início, né? Pois é. Os indícios são mais de 7.000 anos antes de Cristo que o ser humano já consumia vinho. E rituais, sempre foi sagrado, né? Os romanos tinham o deus, né? Baco, Dionísio, pro vinho. Então, tá na civilização humana, eu acho que faz parte. O negócio é a quantidade, né? Exatamente. Isso. Exatamente. A parcimônia. Eu tô cada dia mais certinha, mais caretinha, mais assim, pelo equilíbrio, estoica e tal, porque eu tô descobrindo que aí a gente curte mais. Sim, com certeza. Né? Um pouquinho de cada. E pode até beber melhor, né? Sim. Eu brinco, você acaba conseguindo consumir vinhos melhores do que se você beber todo dia, você vai acabar gastando, de repente, menos do seu orçamento. Se você guardar, você consegue consumir bons vinhos. E o que é um bom vinho, falando nisso? O que é um bom vinho, sem usar o jargão, que é o vinho que você gosta? Bem, existe tecnicamente uma forma de você avaliar o vinho, né? Eu vou usar alguns termos um pouco técnicos, mas a acidez do vinho, o tanino, a fruta desse vinho. E o vinho bom, geralmente, ele tem um bom equilíbrio. Pode ser tudo para cima, pode ser tudo para baixo. Não necessariamente o vinho com muito tanino, muito, é melhor do que um com pouco. Não, às vezes ele tem tudo pouco, ou tem tudo muito. O importante do vinho é o equilíbrio, o vinho estar equilibrado. E aí sim, o estilo, se a pessoa prefere um vinho seco, um vinho doce, um espumante, aí eu acredito que é de cada um. Mas existem vinhos bem feitos e vinhos, infelizmente, mal feitos, que às vezes tem algum defeito. Você pegar um vinho com muita acidez e com os outros elementos reduzidos, ele vai ser desagradável na boca, né? Então, existe isso também. Então, o bom vinho é o que te agrada. É o que te agrada. Também é subjetivo, não tem jeito. Uhum. É uma coisa pessoal. E aí, me conta aqui que eu comecei. Qual a diferença? Ops. Aliás, A Siri quer falar com a gente. Oi, Siri. Venha. Gente, desculpa. Tchau, Qual é o Siri. idioma? E ela combina, olha, com o podcast. Gostei dela. Vinho. Meu filho escolheu. Falou, vinho, mamãe, pro seu trabalho. Então, Tá vendo? você já tá criando um pequeno sommelier. Já. Às vezes Que ele idade pega ele tem? a água e faz assim com 5. Ah, 5 anos. tuxê. Ele quer tomar água numa taça e mexe a taça, assim. Muito engraçado. Me imitando, né? Que Imitando a mãe. fofura, cara. Você não gravou isso? Tem que gravar. Acho que não, preciso gravar. Deve ser muito legal. Tem razão. Posteridade, né? Não é? Assim que começou, hoje ele é um grande Ou não, sommelier né? internacional. Ou não. A maioria dos filhos dos meus amigos que trabalham com vinho, os filhos não gostam tanto de vinho. Ah, é? Parece que tem algum karma aí, Os pais deixam adegas, vinhos, compram vinhos pro meu filho tomar e o filho não nem dá bola. Não. Por isso que você foi estudar cerveja e vinho do Porto, e espumante. A cerveja foi antes do vinho. Ah, A é? cerveja eu estudei antes do vinho, sempre gostei de cerveja. O pessoal até surpreende. Paulinha, você gosta de cerveja? Eu gosto. Mas como? Você é do vinho? Parece ter uma guerra, né? Gosto de cerveja também. Me apaixonei pela cerveja antes do que o vinho. Fiz curso de sommelier de cerveja antes do vinho. E aí, depois do vinho, aí fiz também de café, vinho do Porto. Aí, uma coisa vai levando a outra, né? Bebeu, tá dentro. Quase isso, né?
Mas eu sou muito curiosa. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto de estudar, sempre estudando alguma coisa. Então, acho que isso também... Eu acho que é um segredo de uma vida boa é curiosidade. eu acredito É uma também. coisa muito Mantém a importante. mente ativa, né? E eu gosto. E coisas aleatórias. Arte, história. Eu tava lendo um livro de física, a história da física. Olha, que doida. Eu tava a vida de Kepler, mas enfim. As 3 leis de Kepler, se quiser depois a gente fala. Dos movimentos planetários. Aleatório. Nossa, olha isso. Eu gosto. Temos uma meio nerd aqui. Temos, sou. Quem diria, né? Pois é. Fala de arte, eu vou falar já da minha irmã. Esses quadros que estão aqui no estúdio Ai, que lindo. são da Marta Adriana Posse Cabral, minha irmã. Nossa, adorei as cores. Excelente. Ela é muito boa. Excelente pintora. Agora ela tá nessa linha do mar. Ela recebeu uma encomenda de mar, então ela tá estudando mar. Eu gosto muito também da coleção dela de casas, é especializada em casas. Então, você que tem uma casa bonita aqui na Granja, que você quer manter a memória, você manda uma foto para minha irmã e ela reproduz. Ela fez uma. Ai, que legal, ela faz a sua casa. Que legal. Que projeto bonito. Às vezes casas históricas. Ela fez uma da casa onde a minha mãe nasceu. Se não foi um chororô, né? De mãe de vó, todo mundo olhando aquilo. E ficou maravilhosa. Era uma casinha lá no meio do mato. Nossa, é lindo. Tipo a Granja, né? Muito linda. Casa. E bonita, histórica. Super boa pintora. Então agora eu tô dando é um jabazinho. Jabá. E cadê o Instagram dela? Marta Adriana Posse Cabral. Não, agora mudou. Adriana Cabral. Adriana Cabral. Viu? Deu tempo, Adriana. Vou falar. Adriana Cabral. Facinho. Procura ela. Vou seguir também, gostei. Bem legal. Bem bacana o trabalho. Ela tá trabalhando mais na internet. Estamos tentando nos atualizar aí na vida. E como não ficar de ressaca com este monte de vinho? Você tem alguma receita? Acho que é o clássico, água. Água, muita água. Um copo de vinho, um copo de água. Eu notei, na época do restaurante, que eu bebia muito por ansiedade. Deixasse a taça de vinho, eu ia bebendo assim, sem nem notar. E eu comecei a deixar a água junto. A água e a taça de vinho. Hoje eu bebo, às vezes, 2, 3 garrafas de água enquanto eu tomo vinho. Né, com o vinho, e aí ressaca quase 0. Que legal. Não exagerando, mas a água é fundamental. Porque o vinho, aí lógico, né, os amigos gente, sommeliers mais hardcore, quando tem eventos muito grandes de vinho, eles também sempre dão a dica de Engove e vitamina do complexo B. Olha, pera aí, gente, bora aí, Engove. Ela tá anotando mesmo. E complexo B. Não, complexo B. E água. Pode salvar vidas. Pode salvar vidas. Porque você sabe, né, nessas degustações, eventos, mesmo cuspindo, nós cuspimos o vinho, né, você coloca na boca, degusta, cospe. Dá uma dó isso. Mas mesmo assim, um pouquinho você absorve, tem uma taxa de absorção. Então, depois de 50, 60 vinhos, mesmo assim, você começa a sentir, né. E a avaliação já foi pro saco ou continua mantendo ali? Depende muito do degustador. Muito da experiência. Você tirou nota 10 e um monte de coisa, né? Eu era meio nerd na ABS, né? Olha isso. Tirei 10 em todas as degustações da ABS. Mas, até uns 60, até que nós conseguimos. Depois começa... Adorei isso. Não, tem evento de 600, 150 vinhos, já foi... Foi agora no James Suckling, em Miami, tinham 200 vinhos para provar. E vinhos assim, falei, eu preciso provar isso, preciso... Mas isso de uma vez só? De uma vez só. Um dia só, num dia só. E vai. Numa tarde. Meu Deus, cara. É puxado. Fígado de... Não, cuspindo. Não, mas como você falou, que você tem essa taxa de absorção. Sim, muita água... De 60, não vai é uma fácil, taça aí, não é uma menos. vida fácil, tá vendo? Tadinha, a gente trabalha muito. Então. E mantendo o pensamento crítico, né? Mantendo lá as anotações. Fazendo gráfico, tanina, acidez, equilíbrio, persistência aromática. Eu quero aprender isso. Você dá curso, né? Dou sim. Principalmente aqui na Granja, no Day Square. Vamos, Pode me convidada. Pode me botar na próxima turma, por favor. Vou te colocar. É bem bacana. Eu gosto. Eu acho tão fascinante esse tipo de assunto, né? Vinhos,
comidas, arte, é um refinamento da vida, né? Também. Você aprende É a o prazer da curtir, vida, né? é. Alimentação e arte. A arte entra música, cinema, teatro, pintura. Então, acho... É. Uma vez uma pessoa falou pra mim assim, nossa, você come pouco. Eu falei assim, a diferença entre saborear e encher o bucho, Sim. né? Tipo, eu tento não encher o bucho sempre. Tudo bem, tem dias que eu tô uma draga, tô Nossa, doidona. tem dias. Falo assim, hoje eu não quero saber, o mundo vai acabar. Mas geralmente eu tento ser comedida. Eu não sei porque que eu tô tão gordinha. É difícil, né? É. Não. Como você descobriu a sua paixão por vinhos? Foi pelo restaurante, né? Pelo restaurante. E aí, posso contar a história até das confrarias, Bora? talvez, assim? Pode. Tinha um restaurante, né? E aí, eu acho que eu contei um pouquinho pra Mila aqui antes. Toda vez que eu treinava o pessoal para atender os clientes, pagava curso de vinho pro garçom ou pro maître. Depois de um tempo, ele acabava saindo da empresa e aí tinha que treinar outra pessoa. E aí eu falei, poxa vida, preciso estudar isso, né? Porque muitas vezes eu estava lá no restaurante para atender os clientes e não sabia. Como que a pessoa, né, responsável pelo restaurante não sabe nada de vinho? Vou estudar. E junto a isso, uma grande amiga minha, que era granjeira, Márcia de Paula, beijo Marcinha, ela criou um grupo de vinhos e mulheres na granja. O primeiro grupo de mulheres e vinhos na granja, Enoleires, na loja do João, né, a Vino e Sapor. E ela me convidou para fazer parte. Ela falou, Paulinha, vou montar Enoleires, eu queria que você entrasse. Eu falei, Márcia, mas eu não entendo nada de vinho. Ela, não tem problema, o João vai ensinar pra gente, vai guiar as aulas. E aí entrei, né, pelas amizades. E realmente era como a minha confraria, um monte de mulher falando aquilo, mas o João sabia muito, o João compartilhava um conhecimento enorme, assim, maravilhoso. E aí eu me apaixonei também, por conta do João, pelo vinho. Falei, nossa, João, eu quero estudar, tem curso, né? Também ali surgiu a vontade. Fiquei 1 ano e pouco na Enoleires. Aí a Márcia acabou saindo, foi morar em São Paulo, aí depois eu também saí. E quem diria que eu acho que uns 8 anos depois eu teria a minha confraria aqui na granja de vinhos e mulheres, né? Nunca ia imaginar na vida. Que legal. Que um dia ia, né? Sobrou pra você. Sobrou pra mim. E tem muitas confrarias de mulheres? Olha, agora surgiram várias, viu? Já era bem tradicional nos homens, né? Os homens sempre tiveram confrarias. É legal ver a mulherada ocupando esse espaço também, saindo à noite para encontrar as amigas, tomar um vinho. Eu acho bem, bem positivo, assim, Acho que a gente tem ainda muito receio ou preconceito, né? E tá indo abaixo isso, né? Sim, sim. E por que só os meninos jogam futebol? Né? Por que só os meninos tomam Exato. vinho? Sabem de vinho, né? As mulheres têm medo de opinar, elas já falam, não entendo nada, meu marido é que entende. Eu não entendo nada, meu marido é que compra. Sempre com medo, né? Eu falei, não. E eu vi uma vez, quem que foi? Falando, eu conquistei sua mãe, um pai falando com a filha. Aí a menina pré-adolescente, aí ele, quer que eu faça a sua unha? Pai, você sabe fazer unha? Claro, como é que eu conquistei sua mãe? Ai, que legal. Quer dizer, ele teve a sensibilidade de ir lá e pesquisar para agradar ela, tá? Uhum. E um conhecimento a mais, né? Eu acho tão bonito um cara fazendo um crochê. Sim. Né? Uma menina que sabe de mecânica de carros. Exatamente. Não tem nada a ver com o gênero. E que legal que hoje isso já é normal, né? Essa geração que vem a isso tudo já já é normal. Abre sua mente, né? Exato. Então, estamos abrindo também no mundo do vinho, né? Uhum. Cada vez mais mulheres querendo aprender sobre vinho, fundando confrarias, se encontrando para beber, Eu acho muito positivo essa autonomia feminina e a segurança, né? Mas a confraria das Granjeiras está entre as mais famosas, mais importantes? Já me falaram, eu tô acreditando, né, que hoje é a maior do Brasil em números de participantes reais, né, porque tem maiores na internet, online, que é a maior em número de participantes reais e que todos os meses estão juntas, porque tem algumas confrarias que são do mesmo tamanho, um pouquinho maiores, mas que fazem a cada 6 meses, 3 meses, 1 ano, né, então assim, de regularidade, número de participantes, que hoje nós somos a maior do Brasil.
né? Que máximo! Eu tava na Argentina e o rapaz me perguntou, será que não é a maior da América, não? Da América Latina? Eu falei, Uau! não sei, porque realmente E vocês são em não é quantos? fácil, é difícil, né? Juntar, assim, 60 mulheres todos os meses, 100 nos encontros. Dá um trabalho, Mila. Eu vi, eu participei de uma e foi muito divertido, mas assim, São cara, eu tava quantas? vendo que alguém ia quebrar uma taça. E a mulher Cadastradas, eu acho começa que a falar. eu tenho 1.500 cadastradas, Aham. porque tem muitas que já foram uma vez, duas e não conseguem participar. A minha melhor amiga, né, Potira, beijo Potira, mora em São Paulo, fez faculdade comigo, tudo, e foi uma vez e não consegue, porque ela é de São Paulo. Mas ela acompanha tudo, sempre curte, às vezes me pede pra mandar o vinho pra ela, né? E, então, assim, eu tenho 1.500 cadastradas, que já foram alguma vez ou tem algum vínculo conosco. Das ativas, eu tenho 400. Não é Porque pouco, é muito não. difícil ir todo mês, né? Então, assim, você foi uma vez, aí às vezes esse mês você não pode, aniversário do seu marido, no outro é do seu filho, vai viajar. Então, a maioria das mulheres vão a cada 2, 3 encontros, né? Pulam 2, 3. Tem as 30 que vão todo mês, que eu sei que estarão lá. E tem as que vão alguns, pula outro, vão, né? Esse público flutuante são 400 mulheres, mais ou menos. Mas é bastante, É gente. bastante. Nossa, eu fico enlouquecida. Porque eu gosto de dar atenção, né? Eu gosto de falar com elas, Eu conheço a maioria, eu conheço, né? Então, é difícil. Às vezes eu não dou conta do meu WhatsApp. E quando que acontece as reuniões? Qual vai ser a próxima? É julho, né? Não tem data certa, mas, Paulinha, é toda segunda, terça do mês? Não, né? Não necessariamente. É sempre numa terça no início do mês, uma vez por mês. Temos um encontro só de mulheres. E a cada 2 meses, nós fazemos a Petit Confraria, que daí são os homens também. Porque aí começaram, qual é o seu problema com o homem, Paula? Por que os homens não podem participar? Os maridos vocês ficam fazendo lá? me encontravam... Por que o homem não pode? Eu também quero. Pô, mó legal que minha mulher... Aí eu comecei a fazer para os homens também. As petis, que também não são mais petis, que já também estão grandes, são 40, 50 participantes. E a petit eu gosto muito porque tem um foco maior no vinho. Né? As mulheres, querendo ou não, tem o lado do vinho, mas também tem as conexões, sempre tem uma parte mais de comunicação entre elas. E a Petit é mais focada mesmo no vinho. Geralmente eu trago algum importador ou um produtor, enólogo, para falar do vinho. E é uma coisa mais focada, assim. Bem bacana também. Tem que participar, Mila. Eu tenho que ir. Vou te mandar. Na próxima eu vou. Qual a diferença entre enólogo e sommelier? Pergunta do começo, né? Pois é. Tinha ficado no ar. Então, o enólogo faz a faculdade de enologia. A faculdade de enologia, você aprende a fazer o vinho. Então, ele aprende desde o solo, a parte de agronomia, até a parte de engenharia de produção, química, para você produzir um vinho. Então, é muito agronomia e química. O sommelier, ele é como se fosse, eu brinco, né? O pessoal odeia quando eu falo isso, mas ele é como se fosse um garçom de vinho. O sommelier, ele aprende, né, sobre os vinhos, as regiões, os estilos, e aprende a sugerir o melhor vinho para você, a harmonização. Ele vira um especialista em degustação e harmonização de vinhos. Mas vão me matar porque eu falei isso. Então, o sommelier, ele não suja o pé lá na... Não, o sommelier fica com a parte um pouquinho melhor, né? Só prova. Já vem tudo prontinho, bonitinho. Mas é difícil também, porque às vezes o produtor, o enólogo, né? Você pega, às vezes um produtor lá, tá em Bordeaux. Ele só conhece a região dele, o terroir dele, produz ali. Ele é muito técnico, né? E você pega o sommelier, assim, a última prova, você tem que saber o nome de todas as uvas, quase todas as uvas, né? Da Itália, de Portugal, todas as denominações. É muita decoreba, é muita informação. Também não é fácil. Só Portugal tem mais de 200 uvas autóctones, que nós falamos. Ou seja, 200 uvas de Portugal, só Portugal. A Itália também, enfim, tem mais de 1.000 uvas no mundo. Tipo, dá pra você ficar 1 ano bebendo sem repetir. Dá, tranquilamente. Eu tô adorando isso, gente. Quer um bom vinho, como não ficar de ressaca. Ainda é um produto muito elitista, o vinho? Infelizmente eu acho. Ainda as pessoas têm associam, né, o vinho a uma elegância, alguma coisa assim chique. Então o que eu mais ouço é, Paulinho, eu não sei tomar vinho.
Eu falo, você não sabe tomar vinho? Não sei, então calma aí que eu vou te ensinar. Eu brinco, né? Geralmente eu tô com a taça de vinho. Ó, você pega o vinho, põe na taça, põe na boca e engole. Viu? Aprendeu a tomar vinho? Porque não tem. As pessoas acham que existe algum conhecimento pra, né? E, ai, Paulinha, não tenho taça. Que taça eu vou tomar o vinho? Eu falei, Era uma das perguntas que eu separei ué, aqui. tem a taça de cristal, que é melhor, né? Fica mais bonita, ajuda. Mas se você não tiver, pode tomar o vinho com um copo, né? Não tem problema. O importante é você tomar, é Sei, o, um é o copo de prazer. requeijão. É igual uma água. Se você for tomar uma água num copo de requeijão ou numa taça de cristal, vai ser mais gostoso, bonita a taça de cristal. Mas não vai mudar tanto assim, né? A água em si. O vinho é a mesma coisa. Muda um pouco a taça? Muda, mas é muito pouco. Nada que possa te impedir a tomar vinho por conta da taça, né? Então, existe. Infelizmente, as pessoas têm medo de comprar, que não entendem, de não saber tomar, né? É uma barreira a ser Eu acho que a quebrada. gente associa ao ritual, né? Todo. Sim, pessoal, ouço muito. Clima e tal. Exatamente. Tem essa associação, né? Ah, a pessoa é chique, ela toma vinho. É, Ai, que chique, vocês estão tomando vinho, né? E até descobri que é vinho doce, né? pode também, eu não tenho preconceito. Sério, cara. Sério, Você não já pegou um tenho. vinho, assim, embebível É e gosto, aquilo que a gente conseguiu? falou de gosto. Embebível e conseguiu, não, né? Aí também. Aquelas coisas que você fala, Jesus. Mas Uma vez- o grande mercado do Brasil hoje ainda são os vinhos doces. É o vinho mais consumido do Brasil, então temos que respeitar. E é por onde a maioria dos consumidores começam, né? Começam tomando vinho doce, depois vão para um vinho, né, já um meio termo, a gente chama vinho de transição, até chegar nos vinhos realmente secos. E é um caminho. Não, acho que não pode ter preconceito, né? É gosto e é o Brasil, a tradição é essa, né? Somos um país com uma grande indústria açucareira, né? Desde a colônia, então eu não tenho preconceito, mas infelizmente também tem muito preconceito com vinho doce, com vinho. Cada coisa tem o seu dia, né? Sua hora, eu acho. Sim. E tem vinhos doces maravilhosos também, né? Não podemos esquecer dos sauternes, dos vinhos sobremesas, dos vinhos doces franceses que são excepcionais. Então, também tem muita coisa boa entre os vinhos doces. E esses vinhos com cores? Você falou vinho laranja, o que mais que você O falou? vinho azul, Azul. Eu tomei uma vez o vinho verde, o vinho verde, que eu adorei. português. O vinho Um verde, vinho português. tirando o azul, os outros dois não tem nada a ver com a cor, né, do vinho exatamente. O vinho verde é a região do Minho, que é uma região que tem muitas árvores em Portugal, então é a região vinho verde, não tem nada a ver com a cor da uva, com a cor do vinho, nada. Existe vinho verde branco, existe vinho verde rosé, existe vinho verde tinto em Portugal. O vinho laranja é um vinho branco, porque a grande diferença quando você vai produzir um vinho branco do vinho tinto é que o vinho branco você primeiro prensa as uvas, separa o líquido da casca e fermenta só o líquido. E o vinho tinto você prensa a casca, tudo, o líquido e fermenta junto. Então o que passa a cor pro vinho é a casca da uva. É a mesma uva? Não, não é a mesma uva. São uvas diferentes. Ah. A uva branca e a uva tinta. Via de regra, né? Porque agora fazem vinho branco também de uva tinta, mas não vamos, né, complicar. É o contato da casca, né? Porque a polpa, a maioria das uvas, 90% são transparentes, a polpa. E a casca é onde tem a coloração. Então, para você fazer um vinho tinto, você tem que deixar a casca em contato com o líquido, em contato ali com o mosto para passar a cor pro vinho, né? E o vinho branco não. O vinho branco, que é feito com uvas brancas, você prensa e fermenta só o suco, sem a casca. O vinho laranja é um vinho branco feito como tinto. É um vinho que você vai fermentar a uva branca com a casca dela. Deu um tchum. Tá, pera, tá chegando. Tá chegando. Baixando aqui. O vinho laranja é um vinho branco feito como tinto. Então, ele vai fazer a fermentação com a casca. O que passa outros sabores, passa corpo por vinho, muda bastante coisa. Então não é a fruta laranja. Não tem nada a ver com a fruta laranja. É que eles misturaram o tinto com quer dizer, o jeito de fazer do tinto Isso. com o branco.
Ah, Começou com um produtor na Geórgia e ele alega, né, e é verdade, que antigamente o vinho branco era feito com a casca também, né? eles não iam É um desperdiçar, método, né? não, é um método ancestral de fazer vinho, né? Olha, E eu gosto bastante de vinho laranja. E o vinho azul, aí sim, ele é pintado, né? É corante. não Portugal gosto. fazia muito, eu fui na Bacalhoa na época que. Já faz muito tempo, já tem uns 10 anos essa moda do vinho azul. E eles garantiam que era natural, que eles usavam o pigmento azul da própria casca da uva para tonalizar o vinho. Mas acho que não convenceu muito as pessoas e acho que acabou não virando a moda que eles esperavam, né? Mas Do ele é tal do vinho azul. azul mesmo? Azul, assim. Tipo, É um azul mais claro, mas azul carantinha bique, assim. deixa eu ver aqui. Ele é bem azul. Que exótico. É, É, a cor deve ser interessante. azul. Mas, Bem azul. é, Mas foi moda também, aí eu acho que foge um pouco, né, porque quando era adolescente, a gente tomava um vinho da garrafa azul. Você Sim, lembra aquele disso? alemão famoso, sim. É, vinho da mulher amada, leite da mulher amada. Sim, Isso é a sim. única coisa em alemão que a Quase. gente sabia falar era isso. Era aquele vinho, que era docinho também, É, né? era coisa. Eu achava que era bem adolescente, era quase um keep cooler, né? É isso, e sumiu, né? Sumiu. Hoje, se Era- eu tomasse aquilo, acho que eu não ia gostar. Falava assim, como eu gostava desse negócio. é. E esse negócio de harmonização? É verdade que tipo, carne tem que ser com tinto, peixe tem que ser com branco? Ou pode também dar uma. Ou depende? Existe harmonização, é um tema muito polêmico, mas existe uma ciência por trás, existe um estudo, né, técnico, por que algumas coisas não harmonizam, né, por que algumas são melhores que outras, mas também tem muito gosto pessoal, né, então, se uma pessoa gosta de comer churrasco com vinho doce, o que você vai falar, né? Cada um é... Eca. Eu não posso. Eu Eu tenho posso, que eu vou respeitar, olhar você feio. pode. Então. É gosto, né? Então, mas existem algumas, sim, do vinho tinto, Porque com tem um carne. porquê, né, isso. Sim. No caso dos frutos do mar, com o vinho tinto, por exemplo, que os frutos do mar têm iodo, muito iodo, e ele reage com o tanino do vinho tinto e gera um gosto metálico, um gosto desagradável na boca. Tem uns, né? Além da sensação, tem toda a parte química por trás do porquê isso acontece. Não é uma. Mas um meus simples amigos gosto. brincam comigo, chamam de enochata. Porque você vai comer isso com esse vinho, né? Fala, vem enochata. Eu ouvi É um dizer caminho que... sem volta. Então é melhor você não saber. Entendi. Deixa a pessoa comendo feliz o sushi com Malbec, alguma coisa assim. Deixa. Eu ouvi dizer que o bacalhau aceita o vinho tinto. Isso é um assunto É? polêmico, Mila. Você Isso acha? aí é. Você come bacalhau com Eu vinho não tinto? como. Eu prefiro com vinho branco, não tem jeito. Bacalhau em casa com vinho branco. Mas algumas pessoas consomem com vinho tinto. Falam que é uma harmonização por tradição, assim. Porque algumas regiões de Portugal harmonizam. Mas a maior parte de Portugal não harmoniza bacalhau com vinho tinto. Mas o Portugal tem uma coisa assim do país ser especializado num tipo de vinho? Ser mais, Tem. tipo, Tem, na minha principalmente pelo cabeça, clima. quando eu penso em vinho português, eu penso nos tintos. Sim, eu acredito que Mas era eu já tomei a branco. maioria, mas tem, ó, você mesmo falou do vinho verde, né, que é maioria branco e também são importantes. Mas tem isso sim. Tanto pelo mercado, né, pelo que as pessoas desejam comprar, e pelo clima também. Então, por exemplo, a Alemanha produzia, né, há algum tempo atrás, predominantemente muito mais vinho branco, mas também em razão pelo clima. A Alemanha é um país muito frio e a uva branca amadurece mais fácil. Não precisa de tanto calor quanto a uva tinta. Então, Suíça, Áustria, né, boa parte da Alemanha só tinham vinhos brancos, mas pela questão do clima mesmo, né, pela região. E outros por tradição, por gosto, né? Mas é uma coisa assim interessante, que hoje cresce muito o consumo de brancos. Eu estava segunda-feira no evento da Decanter e conversando com alguns produtores, inclusive o Pablo, que agora foi eleito melhor enólogo da América Latina pelos Descorchados, e ele falou que aumentou 63%, né, a venda de vinhos brancos da Luís de Bosca, só acho que em 2 ou 3 anos, uma coisa absurda assim. Então
tá mudando bastante o padrão de consumo do Brasil, da Argentina em relação a vinhos. A gente tá ficando mais Porque o Brasil só inteligente, consumia quase tinto, né? Acho que a maioria das pessoas associava o vinho a vinho tinto. E isso tem mudado. Acho que faz sentido, né? Com o nosso clima, com esse país tropical, calor, tudo. Por que não também experimentarmos, desbravarmos os brancos? Eu sou apaixonada por vinho branco também. Então, sou uma defensora aí. Recomenda aí algum. Minha uva branca favorita é Riesling. Eu gosto muito, mas não é para todos. Porque a Riesling tende a fazer um vinho mais ácido, mais áspero. Então, eu recomendo que comece por uma Chardonnay, talvez, uma Viognier. Viognier tem uma fruta interessante. E quem gosta de vinhos mais docinhos, ainda estão nos docinhos, querem começar a entrar no vinho seco, uma boa uva branca é a Torrontés. Torrontés da Argentina, ela é bem aromática. Existem alguns no mercado que são meio doces, então também é um vinho bem bacana. Então começa pela Torrontés, depois de repente passa por uma Chardonnay, pela Viognier e depois o Riesling, que eu adoro. Para mim a Riesling Acho que eu estou no Chardonnay, já estou no Então, meio do né? caminho. Tô citando 4 para não, mas a lista, né? A gente Você falou Sauvignon Blanc, tem tantas, né? Uvas mais. Isso de brancos. Enfim, E de brancos. E de vinhos. Tinto. E de tintos. Tintos também é uma escala, assim? Mais ou menos, um basicão. Olha, pensando em Novo Mundo, né? Aqui, vinhos do Brasil, da Argentina, Chile, a Merlot costuma fazer vinhos mais macios, elegantes, né? Que fáceis de tomar, talvez. Sangiovese também é uma uva mais frutada. Cabernet, para quem gosta, eu ouço muito das pessoas que começam pela Cabernet. É uma uva que tem briga com sommeliers, mas já não tocando o teu preconceito. Então, são vinhos mais frutados aqui, de modo geral, da América do Sul. Porque existem grandes merlots da Europa que são muito mais encorpados. Aí, no meio, nós já temos Tempranillo, uma Malbec, de repente, a pessoa já consegue, para depois passar para um Cabernet Sauvignon, para Primitivo, que já são vinhos bem mais encorpados. Eu tomei uma vez um Syrah. É Syrah? Syrah. A Syrah eu não citei, porque a Syrah, eu tenho degustado Syrahs leves, médios e uns que são porrada, assim. Então, depende muito do que o enólogo faz com a uva. Olha, gente, é um papo fascinante, é tanta coisa. Eu tô tirando aqui de mim informações que eu nem sabia que eu tinha. E quanto tempo um vinho demora para estar pronto para ser consumido? Olha, a maioria dos vinhos de mercado já estão prontos. Todos esses vinhos que você compra, vai até uns R$200, a maioria já estão prontos para o consumo. Passou dessa faixa, uns vinhos um pouquinho mais caros, aí de repente uns 5 anos, né? São raros os vinhos que são feitos para envelhecer. É a minoria. E aí, pelo preço, você já sabe mais ou menos. Que são os vinhos realmente de guarda, que você pode guardar por 10, 20, 30 anos. Não. Mas a maioria dos vinhos você já pode consumir. Eu vou falar de uma outra coisa muito bacana, que é tô de olho nisso aí, Mila. Tá todo mundo querendo mel. O meu patrocinador, aquele seu projeto de dar o mel pro convidado, siga. Ele quer. E aí tá me enrolando. Mas é o mel da Casa Tolly, dos irmãos Toledo. Ai, que lindo. São 2 irmãos que resolveram criar abelhas sem ferrão. Você não sabe que, assim, quando a abelha tem ferrão, é o apiário. Quando ela não tem ferrão, é o meliponário. Não sabia. Então, eles criaram essa lá na cidade de Santa Isabel, aqui pertinho de São Paulo, uma fazenda banhada por uma represa, um lugar super legal, bem gostoso. Nossa, eu adoro mel. E agora, nesse frio, né? O pra legal imunidade é e tudo. que a gente vê o carinho deles cuidando dos bichinhos. Essa daqui vem da mandaçaia. Aqui no rótulo tem o nome da abelhinha. E aqui em cima tem uma foto dela, um desenho dela. Que legal, por isso que são Aqui diferentes. é da Jataí. E essa outra é Uruçu amarela. Uruçu amarela. Olha Você vê que cada vinho, olha, cada mel tem uma coloração diferente, uma textura diferente.
né? Eu falo que esse daqui é praticamente uma champanhe. Esse aqui, ó. Que eu chamo ele de champanhe, por causa A cor do parece jeito mesmo. dele, assim. E ele é levinho, não é aquela Coloca num queijo brie, com consistência uma pesada. champanhe, ó, já, Oh, meu Deus, a já tô harmonização harmonizando. aqui. Oh, que delícia! Né? Então é isso, tá lá. E vem Não. esses potinhos pequenininhos que eu acho Casa super Tolli. prático, adoro. Casa Tolli, dos irmãos Toledo. E o telefone do WhatsApp deles para você fazer o pedido é 11 9 1744 5060 9 1744 5060 ou no Instagram contato@casatolli.com, que lá tem um canal de vendas, eles vão te atender super bem. Eu acho que vale muito a pena experimentar esse mel, que é de uma delicadeza e é muito gostoso. Eu quero agradecer muito a Casa Tolli pelo incentivo aqui ao podcast. E se você tem uma empresa e deseja também estar junto daqui de convidados tão finos e de gente tão legal que eu sempre trago aqui, eu estou tendo elogio isso todo dia, graças a Deus. Tá trazendo a granja fale raiz, comigo, né? Muito só legal o seu gente trabalho. fina. Sim. Só gente fina. Tá bom? Eu também vou aproveitar, já que estamos aqui. Sim, por favor. Me diga, esse negócio de harmonização com pizza, é legal tomar vinho ou a gente pode continuar na cervejinha? Perfeito. Pizza é uma coisa que pode harmonizar com qualquer tipo de vinho. É massa, né? É massa. E a massa você pode escolher o recheio. Então, se você quer uma pizza de alite, de um peixe, você pode usar um vinho branco. Se você quer uma, né, com uma calabresa, você pode colocar um vinho tinto. E ainda tem a pizza doce para harmonizar com vinho doce. Então, Nossa, tudo é de perfeito. bom. Eu adoro. Não tem limites. Não tem limites. Harmonize sem moderação. Então, você vai fazer o seguinte, você vai ligar na Sérgio's Pizza e pedir uma pizza para... Primeiro você compra um vinho, depois você compra a pizza. Vamos fazer o contrário. Do sabor que você quiser, é Sérgio's Pizza. O cardápio deles está no Anota Aí, é o cardápio digital. Eles ficam no Jardim Recanto Suave, 152, no quilômetro 21, próximo à Rua Monet. O Instagram deles é Pizzaria Sérgios, com apóstrofe, aquela vírgula que subiu de vida, e um S atrás. O número deles é 96292 5498. Eles têm entregador próprio, que eu gosto muito, porque eu sempre faço amizade com o entregador, e eu acho que é uma coisa muito granjeira. Com certeza. Mas eles atendem até reclama, também. Né? Cadê o entregador tal? Pois é, e aí? Sua filha melhorou? Conseguiu aquele negócio e tal. Granja. Ou, se você for mais moderno, você pode pedir pelo iFood. Eles também têm pastel, yakisoba, lanche. Quer dizer, tá com fome? Liga na Sérgios. Tá bom? Muito obrigada, Sérgios, pelo incentivo ao podcast. Vamos seguir com o nosso papo aqui. Então, Bora. qualquer... Tá dando fome nosso papo, né? Eu tô morrendo de pizza, vontade vinho. aqui. Então, assim, para harmonizar, é mais a criatividade da gente. Pode dar uma fugida? Não. É difícil, não. Peixe continua branco, carne continua tinta. E tem algumas coisas que são muito difíceis de harmonizar. Ovo, por exemplo, quando tem o ovo na comida, fica muito mais difícil a harmonização. Alcachofra, dificílimo. Eu amo alcachofra. É difícil de harmonizar também. Tem algumas coisas, como tem outras que ajudam, né? Tomate, coisas que tem fruta, ajuda muito na harmonização. Queijo, eu gosto muito de colocar alguma geleia de amora, para poder harmonizar com os tintos, ajuda, porque nem todo queijo harmoniza com vinho tinto. Eu fiz algumas aulas com a Karine, pode fazer spoiler da Karine? Propaganda? A Karine, minha irmã da Delícias aqui, Delícias Acolá, ela traz queijos de Minas, fantásticos, queijos premiados, e eu faço harmonização, né, junto com ela, de queijos e vinhos. E a gente faz um laboratório mesmo com as pessoas, dá os queijos, os vinhos, e tem que fazer todos os testes, né? E as pessoas descobrem que é muito difícil harmonizar vinho tinto com queijo.
porque normalmente não harmoniza. Ou o sal acaba brigando, ou quando o queijo tem aquele mofo branco, como brie, camembert, não harmoniza, é difícil. Então eu dou a dica de usar alguma geleia, uma geleia de amora, uma geleia de frutas vermelhas, porque ajuda, tem essas sacadinhas que ajudam a criar uma ponte para harmonizar. E aí, isso com tinto? Isso com tinto. O branco já é mais fácil. O queijo não briga com o branco? Não harmoniza exatamente, porque a harmonização é quando você coloca, né, a comida na boca, o vinho na boca e os dois melhoram. O vinho fica melhor e a comida fica melhor. Realça o sabor dos dois. Isso é harmonização. Isso, igual do Ratatouille. Ai, aquilo é muito lindo. Isso é harmonização. Né? Mas, pelo menos não conflita. Geralmente o queijo com o vinho branco, pelo menos não vai brigar. Né? Porque o problema é quando cria um sabor desagradável na boca. Quando cria surge um novo sabor que não é bom. Aí é quando não harmoniza. Esse é o pior dos cenários. Mas a harmonização é bem técnica. Então, minha sugestão é continuar comendo o que você gosta. Né? Se te faz feliz, tá tudo certo. E com comida japonesa, com sushi? Olha, eu sou fã de saquê também, né? Você sabe que o saquê não é destilado, como muitas pessoas pensam, porque como no Brasil criaram as saqueirinhas, né, que é uma caipirinha de saquê, algumas pessoas acham que é destilado, mas não é, ele é um fermentado também, então o álcool dele, o teor alcoólico é parecidíssimo com o do vinho, para não falar que é igual. Então eu acho que para comida japonesa, além do saquê, espumantes, vinhos brancos e rosés. O rosé é uma mistura do branco com o tinto? Não. Ou tem um... Não, o rosé, assim... Hoje fazem isso também, né? Hoje já fazem de tudo, né? Depois do vinho azul, você vê que abriram a caixa de Pandora. Mas o rosé, né? O tradicional é um vinho de uva tinta, que ele fica pouco tempo em contato com a casca. Lembra que eu te falei que o que passa a cor pro vinho é a casca? Você tem que deixar bastante tempo a casca da uva em contato com o vinho para passando a cor. Então o vinho rosé é um vinho que ficou pouquinho tempo em contato com a casca. Ele deixa a casca ali, começa a passar cor, ele já tira a casca. Aí o vinho fica... Então ele é um tinto rosé. pálido. É como se fosse isso. Ele é feito de uvas tintas. Entendi. Né? Só que ficou pouco tempo com a casca. Cara, já tô legal. Vai ter que fazer meu curso, Mila. Enche a cara, temos que fazer o curso É muita dela. coisa, é muita informação. Temos. É. Eu adoro, acho É um maravilhoso. assunto sem fim, né? É, né? Eu acho. Eu tava com medo. Falei assim, mas eu não entendo nada. É engraçado que às vezes chega alguém sério pra conversar comigo. Ah, mas você trabalha com o quê? Eu falo, trabalho com vinho. Ah, você trabalha com vinho? Beleza. Já vira melhor amigo. Né? Já tem uma pergunta, já quer afirmar alguma coisa que é que você concorda. Ah, tal uva é melhor do que tal uva, né? Aí você fica... Né? Será que eu respondo? Será? Mas tem isso de melhor? Não. Não tem. Primeiro porque não tem mesmo, e depois porque é o que o enólogo faz com a uva, né? Tem uvas mais difíceis, que dão mais trabalho, mas um bom enólogo pode fazer um super vinho. Como tem uvas maravilhosas, que são fáceis de trabalhar, que amadurecem mais rápido, que tem uma boa produtividade, e tem enólogos que fazem, né, uma desgraça com a uva. Então, é mais o trabalho do enólogo do que... Para finalizar, brasileiro, é bom de vinho ou ainda não? Olha, os espumantes, com certeza, né? O Brasil faz grandes espumantes. Brancos também estamos já com grandes brancos. E tintos, eu acredito que hoje conseguimos já ter bons exemplares, sim. Não são todos que concordam, né? O Guia Descorchado sempre mete pau nos vinhos tintos brasileiros, é uma briga. Mas eu acredito que hoje, com muita tecnologia, trabalho, o Brasil tem se esforçado muito, né? Tem que tirar o chapéu pro pessoal do Rio Grande do Sul, aqui no interior de Minas, Serra da Mantiqueira, São Roque, aqui perto da gente também já tem vinho bom. Então eu acho que hoje sim, o Brasil tem bons vinhos tintos também. Bora beber, hoje é Bora sexta. Beber. Obrigada, Paulinha. Obrigada a você, Nossa, Mila, foi um adorei. papo muito legal, hein, gente? Eu já Com tô certeza. bebona aqui. E tem assunto para mais podcast, né? Vamos. Tem a história dessa granja, eu viu? Vou fazer o curso, aí eu tenho condição de conversar mais com você. Com você certeza. quer me dar os teus contatos? Quer passar? É o meu Instagram, Paula Porcivino. Parecido com o seu, né? Só pôr um R aqui, gente. Então, entre primas. o C. Paula Porcivino e as mulheres da granja que quiserem participar, Confraria das Granjeiras também. Gente, é muito divertido. É aberta a todas. O pessoal acha que é um grupo fechado, não é. Pode participar. Serão bem-vindas. E eu achei muito legal, que eu me senti muito em casa, muito
Tem um clima gostoso, né? Acolhida, Acolhedor. é muito Eu legal. falo, as meninas da confraria têm uma energia assim parecida, esse acolhimento, troca, de não se julgar, de se ajudar. Às vezes, quando participa uma pessoa mais estranha, você vê que não volta. Não, e as que vão ficando têm esse senso de comunidade, de uma mulher ajudar a outra, não ter competição. É muito legal. Eu tenho muito orgulho disso. Porque eu ouço muito, nossa, Paulinho, um grupo de mulher deve ser tanta briga, tanta intriga. Eu falo, não, já Não, teve. pelo contrário, eu Não, achei tem muita união. super- É impressionante como elas fazem questão de uma apoiar a outra, né? Eu acho muito legal. Às vezes a pessoa participa de alguns encontros, já, ai, Paulinho, eu queria pedir um bolo. Quem é que faz bolo da confraria? Ah, eu quero comprar uma roupa. Qual é aquela moça que tem uma loja de roupa da confraria? Né? E isso realmente existe entre elas, de começar a uma frequentar o comércio da outra e se apoiar e crescer junto. Mas Eu não acho adianta ir isso. uma vez só, porque algumas pessoas ouvem isso e vão uma vez e acham que, né, que indo uma vez já vai Não, fora- bombar o comércio, vai só para fazer propaganda. Não é assim, não funciona. A pessoa tem que se envolver, participar e aí faz as amizades. Aí Fora que é natural. No dia que eu fui era 60 mulheres. Imagina Então, a bagunça, gente. imagina a Imagina as bagunça. pessoas fofocando, falando. Esta mulher que falando de vinho, a pessoa blá, 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 blá. Falando da Eu vi vida. uma taça que ia estourar lá. Alguém batia na taça pra ficar quieto. Alguém, E a Tereza, eu beijo, falei, Tereza. Meu Deus, eu falava, ela vai quebrar essa taça. Gente, Você foi no encontro que presta foi atenção. muito mas foi uma delícia. Dia das Mulheres, não foi? Ou Dia das Mães? Acho que foi Dia das Mães. Foi vinhos da África. Porque várias mulheres falaram, foi Dia das Mães. Dia das Aí Mães. tinha mais. Ah, isso é legal, né? Porque Que cada normalmente mês não- você faz uma Cada tendência, vez tem um né? país. Português, Itália e tal. Cada ano da Confraria das Granjeiras, nós tivemos um tema, assim, né? E é difícil ficar se reinventando. Esse ano nós resolvemos regiões, países. Então, bem legal, volta ao mundo. Vamos. Obrigada, Mila. Muito obrigada pelo convite, por tudo, pela paciência. Demorou pra gente acertar a agenda, Mas né? eu sou persistente. Mas você é maravilhosa, sou apaixonada pelo seu trabalho, por Obrigada. você como pessoa, toda a sua, né, trabalho, conquista, guerreira. Tanta gente cria desculpa pra não sair do lugar e eu vejo você assim, eu sou sua fã, viu? Parabéns pelo seu trabalho, que você cresça cada vez mais. E eu te admiro muito, amiga. Obrigada. De verdade, Eu também é sou sincero. sua fã, eu adoro. Obrigada. Eu acho que assim, é o destino, né? Você tem uma hora que você não dá pra você ficar sem fazer, Sim. né? E você tem Ficar essa à toa, não característica rola. agregadora também, de ajudar pessoas e conectar os comércios, né? A gente tá aqui pra isso, né? Sim. Se for pra ficar numa casa que eu não tinha nascido um caramujo. Eu tenho vontade, às vezes, de virar caramujo, gente. Não, nesse friozinho, um cobertor e um Nesse frio, vinho, então, meu Deus. Só um vinho, caramujo com vinho. Exato. Obrigada, gente. Até sexta que vem. E vamos tomar vinho. Bora.